Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, neste 19º domingo do tempo comum, o Senhor oferece-nos hoje uma catequese profunda sobre a sua presença em nossas vidas, especialmente nos momentos difíceis. Deus está presente para nos oferecer a sua salvação. Na primeira leitura que acabamos de ouvir do livro dos Reis, queria partilhar convosco de onde vem esta leitura que começa só dizendo que naqueles dias o profeta Elias chegou ao monte de Deus, o Horeb. Chegou ao monte, veio da onde? Por que foi lá? Fazer o quê? No século IX, antes de Jesus, antes de Cristo, um general chamado Omri, homem hábil, tomou o poder em Israel e por uma revolta, e ele mudou profundamente em tão pouco tempo os destinos de Israel. Este Omri construiu a cidade de Samaria e em tão pouco tempo incentivou técnicas agrícolas, incentivou a cultura, incentivou o comércio, reforçou o exército, e ele só governou 11 anos. E 11 anos a nação israelita era uma nação próspera. Este Omri é referido no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 23 a 28. 6 versículos falam desse senhor e nada mais. Mas é deste senhor que vai haver uma das mudanças radicais na história de Israel. E ele, para consolidar o feito alcançado em tão pouco tempo, começou a fazer alianças com os povos vizinhos, para que esses povos facilitassem o comércio e melhorassem ainda mais a vida social e econômica. Para fazer essas alianças, ele utilizou a artimanha dos casamentos. E, dentre os casamentos, há um deles que trouxe muitos problemas. É o casamento do filho dele, Acabe, com Jezabel, filha de Etbaal, que vai ser tanto tal rei Baal. A Jezabel é uma intriguista, é uma oportunista e cheia de perfídia. Quando ela, rainha, casa-se com o filho de Omri, e esse filho de Omri, que é o tal rei Acabe, Omri sai de cena, esta senhora começa a patrocinar o culto ao deus Baal e chama à sua volta milhares de falsos profetas. E ele patrocina os falsos profetas. Cheia de perfídia e vaidade, a senhora Jezabel um dia vai para as suas compras fora do território, com o seu séquito de bajulinas e bajulinos, não é? Como se diz aqui no sítio. Com as suas bajulinas e bajulinos. Eis que, neste contexto, vai surgir um homem que vestia-se de pele, cinto amarrado, vem de para lá do Rio Jordão, ao lado do deserto, que se chama Elias. E esse que se vai dar conta da colonização das mentes e da consciência do seu povo, que abandonou
o Deus verdadeiro. Aqui começa a apostasia. É daqui onde começa a nossa leitura que ouvimos hoje. Irmãos, quando um país, sob capa de laico, deixa que a mente dos seus cidadãos seja adquirido por identidades religiosas duvidosas, por quando um país quer colocar aquele que dá nacionalidade do seu país a pessoas com nacionalidades dúbias, quando um país quer consultores, aqueles que vão mexer nas suas contas fundamentais, a consultores de naturezas dúbias, só pode esperar ir no UTI. Conhece o UTI, não é? Aí nos cuidados intensivos. É bíblico. Não inventamos nada. E, portanto, essa Jezabel, com a sua idolatria e a sua falange de bajulinos e bajulinas, fez com que o Deus de Israel acabasse. E quando vai nessas suas compras, o Elias disse, ó lá, agora vamos ver, afinal, quem é o verdadeiro Deus. Convoca aqueles 400 falsos profetas no Monte Carmelo. Quem deixar cair a chuva aqui, o fogo aqui, sobre o altar, esse então é o Deus verdadeiro. E conhece a história, como é que acabou, não é? Não conseguiram nada, e aqueles 400 profetas, o Elias os degolou a todos, acabou com eles. Quando a senhora chegou e ouviu o que aconteceu, mandou dizer a Elias, hoje mesmo é o teu último dia. Vai ser abatido como foram mortos os meus profetas. Aí o Elias começou a correr para salvar a vida. É aqui. E foi até onde? Vai até ao Monte Carmelo. Irmãos, a história é muito rica, a história da humanidade. Nós também aqui em Angola, há alguns tempos, há alguns anitos atrás, pessoas com posses davam-se em casamentos uns aos outros, não é verdade? Para fortificar a aliança financeira conseguida não sei por que meios. Mas há um tipo filósofo e problemático, Marx e Engels, nas suas obras de 1843, 1846, escreve um famoso dito, a prática é o critério da verdade, não é? Já ouviram falar disso? E de fato em Angola estamos a ver que alguns compadres já não se falam. Alguns compadres já viraram-se as costas. Porque os casamentos não eram baseados na fé. A prática é o critério da verdade. É questão de tempo e tudo aparece. E portanto nós também hoje temos que ter cuidado. Encher ou deixar encher o país de falsos profetas e adivinhos não é sinal de bonança. É sinal de tempestade, como nós veremos já no Evangelho de hoje. E Angola deve estar atento a essa história. Foi graças à Covid que acantonou esses falsos profetas e adivinhos. Já estariam aqui a fabricar história para surrupiar o pouco que realmente este pobre povo ainda tem. Temos de chamar a atenção aos compatriotas, às compatriotas, que continuam a trazer nesse país, a encher esse país com igrejas descartáveis. É mesmo esse o nome de igrejas descartáveis. Com esse teatro religioso que estamos todos a assistir. Como se não bastasse, essas igrejas em nada aumentaram a solidariedade, a ajuda a um povo que já sofre com o feitiço, a indigência, tira-se-lhe ainda o pouco que tinha para enriquecer templos obscuros e ínfios. Há dias ouvi dizer que, afinal, quem tem bilhete, cartão de eleitor, haverá possibilidades que um cartão de eleitor adquirir o bilhete de identidade. E depois vai se discutir agora no parlamento, onde há esta possibilidade. E eu estive a olhar nisso. As questões de identidade e de nacionalidade são sempre questões sensíveis. Em todos os países do mundo. São sempre questões problemáticas. É só ver a questão das imigrações, enfim.
Mas talvez o contrário fosse mais fácil. Quem tem bilhete pode votar do que o contrário. Se nós estivermos atentos ao que se passou com a operação que aconteceu nas Lundas e os ditos que foram feitos em como algumas pessoas conseguiram cartão de eleitor, isso não glorifica um país. Será que a falta de bilhete de identidade é mesmo porque há outros problemas? Ou nós não fizemos o suficiente para que nas maternidades, quando o angolano nasce, adquira logo isso? Por que temos bué de bilhetes de identidade que estão arrumados nos notariados? É porque as pessoas não querem ir lá buscar ou porque há excesso de burocracia? Vem na quarta, vai lá, não está pronto. Vem próxima semana, vai lá, não está pronto, não vou mais. Há também, nós tínhamos de melhorar muito estas questões ali. Temos de melhorar o nosso trabalho lá. Então nós, como angolanos, também estamos chamados a dizer isso. Vivemos numa globalidade. É bom, precisamos de técnicos, de engenheiros, de estrangeiros que venham para aqui, que nos ajudem a desenvolver isso, até porque temos solos ricos, enfim. Mas quando isso começa a ser já tão cidade, temos que estar atentos. A nação se faz numa narrativa. Nação não é só pátria, língua, cor e tal, e não sei o quê. Há também essa narrativa que se faz em conjunto. Essas vivências que nós fazemos em conjunto. Mas temos a impressão que algumas pessoas quando chegam aqui, querem os seus guetos, o seu town. Chinatown, Brasil Town, West African Town. Cada um vem, mas faz o seu town, tua cidade. Não queres viver conosco, só queres viver com as nossas riquezas, nós não valemos nada. Nós vamos a outros países, cada um é livre de viver no país em que ele quiser, mas se enculture naquele país, viva com aqueles povos, aprenda aquelas línguas, come aquela comida, conviva conosco. O que estamos a observar neste país é que algumas pessoas querem vir para aqui, mas para fazer o seu town. Daqui a pouco tem Portuguese Town, Chinatown, Brazilian Town, West African Town. É só ir aqui nesses bungalôs todos e vemos isso. Conosco não querem, só querem ver com a pátria. Temos que estar atentos com esse tipo de situações. Porque nós, quando vamos nos outros países, nos enculturamos na vida dos outros. Porque os outros não fazem o mesmo cá. E essa história da Jezabel e de Omri são famosos aqui. Portanto, nós temos esta imigração terrestre, mas também temos imigração aérea. Quem atribui essas nacionalidades? Quais são as pessoas que estão nesses lugares-chave? Isso não é fazer política. Nós, religiosos, também somos dessa pátria. E temos que chamar a atenção, como Elias, se as coisas estão mal, doa a quem doer, estão mal, mano. Temos de aprender e ajudar-nos todos a abrir estas cabeças e abrirmos isto. Portanto, a seguir a isto, nós temos também que marcar aquilo que nós chamamos as nossas raízes profundas. Estou a ouvir aí um barulho, o que é isso? Desliga-nos isso, faz favor. Portanto, nós estamos a dizer que é preciso estarmos atentos e que o país marque a sua diferença nisto e chama a atenção, como o profeta Elias, nos momentos, sobretudo nos momentos mais difíceis. Alguém tem que levantar a voz sobre isto. Alguém tem que chamar-nos a atenção. E não são as pessoas, é o próprio Deus. Deus não gosta que o seu nome seja vilipendiado e que seja trocado por causa de questões financeiras e questões materiais passageiras deste mundo. Aí aparece o profeta Elias. E o profeta Elias então vai correr e vai para o Monte Horebe, que é o Sinai, aquele monte onde Moisés recebeu as leis. E chegou lá, o que vai compreender? Vai compreender a lição da tolerância. Diz que o Senhor vai falar, passou a noite na gruta e depois rajada de vento. Mas o Senhor não estava no vento. Passa fogo, o Senhor não está no fogo. Uma tempestade, o Senhor não está lá. Quando ele falou a Moisés naquela montanha, foram estas manifestações que dão um sinal que as montanhas tremem, tudo treme, porque Deus vai falar. Eis que Deus estava aonde? Numa brisa suave. Diz que Deus fala no silêncio, na interioridade. Deus fala
naqueles momentos bem fundo de nós. E Elias compreendeu que afinal aqueles que ele degolou lá não é a missão de Deus, é uma má compreensão, má interpretação do nosso Deus. Não é o Deus vingança, não é o Deus que mata, não é o Deus que acaba, é Deus misericórdia, é Deus da interioridade. Ele diz no texto, Senhor, todos os teus profetas foram mortos, só eu sobrei, e estão à procura para matar-me. E o Senhor lhe disse, olha, lá em Israel havia outras 7.000 pessoas que não dobraram o joelho a Baal. Nós pensamos que só nós é que poderemos trazer a solução e todo para este mundo, para este país. O Senhor diz, não. Ele é um Deus de misericórdia. Nestes momentos difíceis é preciso escutar Deus na interioridade, no silêncio. É aí, naquela brisa em que Deus fala no coração. Nestes dias difíceis, Deus está a falar no coração de cada um de nós. Deus está a falar no coração deste país. Deus está a falar nos momentos em que pensamos que Ele está fugidio, muito longe. E Elias vai compreender isso, e uma vez que se encontra com Deus, vai começar uma nova missão. Muda a imagem que ele tinha do Deus vingativo, do Deus que queima, que mata, que estraga. Mas é um Deus que salva, é um Deus que está, portanto, conosco. E por isso é que a segunda leitura diz isso. Paulo, que sou como vocês, Deus nos deu tudo, vós sois os herdeiros da aliança, da promessa, e infelizmente Israel não compreendeu isso. Eu faço disso até um testemunho próprio do Espírito Santo. Vós que sois os herdeiros da aliança, vós que sois judeus como eu, não aceitais esta grande mensagem que nos é trazida pelo Salvador. Então viemos ao nosso Evangelho. O nosso Evangelho de hoje nasce daquela multiplicação de pães. O Senhor pegou os pães e 2 peixes e multiplicou. Todo mundo comeu. Pronto. Mas Jesus já sabia que quando faz coisas assim, as pessoas já vão procurá-lo para ser rei. O que disse-lhe? Vocês entrem no barco, vão já para o lago, comecem. Mas por que os obriga a ir para o lago? Por que não ficam aí com ele? Ou por que ele não foi já com ele? São as perguntas que se fazem nesse texto. E depois dizem que é ao entardecer, é já o princípio da noite. E eles entram no barco. E entra no barco, começa lá a história. Jesus subiu na montanha, foi embora rezar ao Senhor. Foi agradecer ao seu Pai. Foi conversar com seu Pai. Foi pedir forças ao Pai pelo que aí vem. Não precisa da fama deste mundo. Está a rezar a sós. E é neste contexto em que o barco vai ser açoitado. O verbo grego de açoitar é basanizo. Significa uma pedra dura, o basamos, que se esfregava assim para provar o metal se ele é bom ou não. Então aquele vento está a açoitar, está a provar aquele barco, não é? Para ver se ele chega ou não do outro lado da margem. E é aqui onde há algumas situações que realmente acontecem na vida do homem de todos os tempos. Nos anos 70, 80, o governo angolano tinha comprado alguns carros que se chama IFA. Lembram-se desse carro? Esse IFA servia de transporte público intermunicipal. Quer dizer, saía de uma província, meteram umas cadeiras assim, tipo banco da igreja, não é? E as pessoas subiam naquilo com seu saco de macroeira, ok? E vais para a província para vender para não sei o quê. Com uma poeira terrível aquilo, sobretudo nesse tempo do cacimbo. É bom ver as nossas raízes. Um dia, o cobrador pegou o IFA e o outro estava a tomar o maruvo. Só que ia para uma baixa e a ponte lá à frente. Perdeu os cravões. Vamos morrer. Os jovens começaram logo a saltar deste IFA, porque esse IFA tinha uma capa, uma lona, e só aberta assim, já viram só atirar-se dali porque vai morrer. E o motorista que está aqui disse ao seu cobrador, aguente só o volante, fica só no volante, não mexe muito para passar a ponte. E a IFA passou a ponte. Só ficaram lá umas 4 velhas com bebê. E o IFA não caiu, não se quebrou. Todos que saltaram a água, esse partiu a cabeça, outro morreu, outro não sei o que.
Eu, quando estive a ler esse texto da barca açoitada pelo vento, andei a lembrar-me desses tempos. Esses angolanos dúbios, quando aquece aqui, saltam, vão embora. Não é? Vão, depois vão dizer que o pai dele que disse. Eles costumam saltar. Em 92 fugiram. Antes disso fugiram. Antes mesmo do coronavírus disseram, a economia da Angola está mal, isso é pior. Não fugiram. Foram. Saltaram no IFA. E aí não havia Jesus. Foram embora. Agora não virão de novo aqui no Bazanizo. É preciso provar se a nossa nacionalidade, se a nossa identidade, com as vagas ou não do vento, somos angolanos 100%, dói o que doer, vem a noite ou vem o dia. Para isso, então, esquecemos que estamos na mesma barca e devemos uns aos outros uma profunda lealdade. E eu acho que essa lealdade tem que ser para todos, não só para alguns. Muitas vezes, quando Angola tem problema, diz, não, todos temos que fazer algo, todos somos responsáveis. É verdade. Mas há alguns que, na hora de tomar as decisões, cantam mais do que o Pavarotti. Agora, quando chegam os problemas, não, já todos somos responsáveis. Não, alguns são mais responsáveis do que os outros. Temos que ser verdadeiros sobre isso. E, portanto, temos que estar atentos com essa falange das bajulinas e bajulinos. Porque esses não vão ajudar país nenhum a crescer. Na hora da verdade, como essa IFA, vão saltar, vão-se embora. A outra imagem desse texto vem daí da Lagoa do Coelho. Conhece o Coelho quem vai lá para Viana? Nessas últimas chuvas que aconteceram, um jovem afogou-se lá. Então ele chama os bombeiros e tal, e está falando, eu vi lá muitos bombeiros. E os outros meninos a dizer, ele afogou-se mesmo aí. Bombeiro bem equipado e tal. Atira-se já, tá. Não quer lá atirar. Os miúdos da rua foram lá, trouxeram, tá aqui. Eu disse, eu se fosse comandante, estão demitido, entrego o fardamento dos miúdos. São esses que devem ser bombeiros. Todos gorduchos, bom fardamento, comem bem, recebem do erário público, não sabem nadar, não sabem ir para lá. Esse é o momento em que estamos num barco agitado. Devemos todos uma profunda lealdade. Não fizeram. Há pessoas aqui que mereciam emprego, coitados, ninguém fala por eles e pronto. Eu disse, realmente nós já teríamos tido esses miúdos aqui. Portanto, é no tempo da tempestade que se veem os verdadeiros patriotas. É no tempo da tempestade que se vê realmente quem nós somos. E, portanto, irmãos, há tempestades neste país. Há tempestade no comércio, coisas que já caducaram estão a vender. E quem tem que denunciar é o povo. Coitado, grita, até irem para lá, eles afinal tiram de um lugar, escondem mais no outro e vão comer na mesma. Não há tempestade, há tempestade no comércio. Infelizmente que há. Então o que temos que fazer? Não, denunciamos. É verdade que nós somos um povo heróico, generoso. Mas não podemos ser um povo oco, nojento. Não pode. Nós também temos que dizer que nesta tempestade temos que ser verdadeiros patriotas e ajudarmos uns aos outros. Portanto, há também realmente tempestade aqui no nosso tempo do coronavírus. Há tempestade, sim. Ontem eu vi muitas medidas boas, as pessoas estão a lutar, cada país está a lutar em como equilibrar as coisas, entre funcionar para não morrermos de fome e também precavermos-nos desta pandemia, desta doença que a todos acaba. Mas ali, das várias medidas que foram ontem anunciadas, eu praticamente concordo com todas elas. Há algumas só que me chamaram a atenção e andei aqui a pensar. Quarentena domiciliar. Quando alguém é assintomático, mas tem Covid, fica na casa dele e tem que dizer que está num quarto ali, mas os da casa dele também ninguém sai, para ficarem todos em quarentena. E o chefe dizia, só mesmo em casos e tal, é que um vai para comprar uma coisa e tal. Sim, senhor. Mas quem vai controlar isso tudo? Quem vem de Portugal e não sei o quê, olha, vais ficar 7 dias de quarentena, os teus também ficam de quarentena. Eu, das vezes que fui, chega lá aí no aeroporto, para já, vives aonde? No Catambor, rua da Capracinha, casa sem número. Temos pessoas para controlar isso tudo, para marcar multa. Mano, a não ser que são medidas
para Londres, para Milão, para Joanesburgo, ou então para Talatona e as centralidades do condomínio. Mas no Catambora, na Terra Vermelha, no Curtume, no Tungengo, você vai meter essas medidas. Mas onde é que vamos encontrar pessoa para controlar quem saiu da casa, quem não saiu? E quando eu chego de Portugal, não pagaram o zap. Olha, Melito vai ainda comprar, como é? Vai comprar o bidão da gasolina para meter combustível porque não tem água. Onde é que vamos encontrar isso? Temos que lutar com as medidas sim. Sabe o que está a faltar aqui, mano? Está a faltar Jesus na nossa barca. Então nós podemos reunir 50 pessoas para uma reunião. Fui na Praça do 30, há distanciamento na Praça do 30. Não vamos estar aqui a mentir as coisas. Eu fui no 30, não é possível. Tudo apinhado como batata rena, as pessoas no 30 para sobreviver. Na igreja não há. Temos que ter coragem. Eu sei qual é o problema. Se dizerem que a igreja católica abre, o Estado agora já não é laico, está a facilitar a igreja católica, está a facilitar a metodista. Mas então comecemos paulatinamente, sabeis por quê? Porque a igreja tem uma força de informação incrível que nem a comunicação social. A igreja tem uma força para educar o coração das pessoas. Esta palavra de Deus entra até entre o osso e a medula, é bíblico. Vocês estão a dizer que a barca está a ser açoitada por coronavírus, a igreja pode ficar de lado? Até quando? Essa igreja não cabe 50 pessoas distanciadas. Na reunião podemos, no come e bebe podemos, no 30 podemos, na igreja não. Essa barca sem Jesus vai chegar? Não é IFA esse que perdeu os cravões. É melhor começarmos a pensar, povo de Deus. Sem Deus na nossa barca, isso pode trazer problemas. Temos que ousar. É verdade que o coronavírus chegou a 13 províncias do nosso país. Foi a igreja que levou lá. Vamos continuar assim. E então estou a falar isso porque eu vivo dos balaios da missa, ou do dízimo. Quem me conhece eu não vivo disso. O povo de Deus precisa da alimentação para o ventre, mas também da alimentação espiritual. O coração do pobre está a sangrar, ele precisa disto. Então metam missas campais que se distanciem. Mas é tempo demais para ficarmos assim. O povo precisa falar com seu Deus. Salva-nos, Senhor. Nós não estamos a fazer isso. Medidas boas, bem pensadas, lutadas, mas, mano, estamos em Angola, estamos no Curtume, estamos na Vila da Mata, estamos no Catambora, onde a rua é da Capracinha, onde estou perto da zona da não sei o que é, não é? Onde a casa não tem número, não tem água. Temos que pensar nestes irmãos. Estamos nesta barca que realmente devemos uns aos outros uma profunda lealdade. E, portanto, a própria igreja também tem que estar atenta que tem uma palavra a dizer. Por isso é que Paulo VI dizia: a igreja é a consciência crítica da humanidade. E ela deve levantar a voz nos momentos em que a humanidade precisa de rumo, precisa de luz, precisa de uma direção. Isso não é política, isso não é querer ser famoso de alguma coisa. São coisas que todos nós sabemos. Nós queremos hoje dizer o Senhor. Então eles meteram-se na barca, aquela noite escura. Israel sempre teve medo da noite. A noite é sempre um momento terrível. Você andar na noite já é um problema. Israel sabia disso. E quando você está na noite e ainda está a ser mexido pelo canzumbi, pelas insônias, pelo feiticeiro, pelo bruxo, pelo gato preto, nós sabemos as nossas histórias, é preciso invocar o nome do Senhor. Salva-me, Senhor. Eis que Jesus diz: não temais. Nos momentos em que parecem que vocês vão acabar, quem acredita no Senhor, eu estou ali. Aquela barca é a igreja que está a caminhar neste mar tumultuoso do mundo, açoitados por vários problemas, açoitados por aqueles que não gostam deles, açoitados pelo demônio, pelo pecado. Mas o Senhor disse: é aquele caminho que nos vai levar a outra margem da ressurreição, da salvação, onde nos espera. Não fiquem aqui onde eu fabriquei o pão da Eucaristia, que vamos celebrar, o pão da palavra já vos foi dado. Tendes força para caminhar nesse mar tumultuoso, nessa tempestade. E, portanto, quando estamos no meio da tempestade, invoquemos o Senhor. Pedro invocou o Senhor, todos invocaram o Senhor. Mas o Senhor já não é carne e osso. Por isso nós nos assustamos que ele é canzumbi, dá-nos medo. Estão a ver? Ali
é que o Senhor diz, não temais, eu estou perto de vós. E quando ele chega na nossa barca, o vento amainou. Eu tenho medo que vamos continuar a lutar com o coronavírus sem Jesus na nossa barca. É melhor pensarmos bem nessa história. Eu não sei se é o corpo de Cristo que vai trazer mais coronavírus, ou se não é a banana, ou não sei que os francos e as coisas que vêm aí que trazem mais coronavírus. Sei a sensibilidade que isto traz. Não somos cá ingênuos. Mas é verdade que há condições que pelo menos 50 pessoas podem se reunir numa igreja católica, numa igreja... Vocês acham que aí na igreja de Fátima, naquele agro, não se reúnem 50 pessoas no rezamissa? Todo mundo vai apanhar coronavírus? Então, nem em dezembro, se continuarmos assim. Temos que ir experimentando coisas e vamos começar a ganhar consciência. E não é só por causa da escuta da palavra de Deus. A igreja, quando fala a este povo, até lá bem fundo das nossas aldeias, o povo escuta. O povo sabe que é Deus que fala. Também sabemos que há igrejas aqui descartáveis que estavam à espera disso para abrir igrejas à toa e pedir dízimos aos pobres e confusão. Então é ali onde devem se controlar as pessoas. São capazes de controlar pessoas que vêm e vão cumprir quarentena. Custa nada controlar, nós até nas nossas igrejas temos gente que vem, que grava as homilias dos padres para ver o que eles dizem, pensa que não soubemos. Não somos ingênuos. As nossas igrejas são públicas. Podereis ir lá ver se estão 50, se estão não sei o quê. Mas o que nós queremos é que este povo se reencontre com Deus, que escute o que as autoridades estão a dizer, que colaborem com Deus para salvar-lhes. Isto é importante. Não é fecha. Se algumas medidas abrem, se a mesma pessoa pode ir no bar até 22 horas, se pode ir no 30, não sei X dia, não vai para Jesus. Essa barca sem Jesus traz muitos problemas. Estamos a carregar uma cruz pesada onde Cristo lá não está. Vai ser açoitado e uns vão saltar como aquele IFA para partirem-se as cabeças do outro lado. Meus irmãos, nós vamos continuar a Santa Missa. É nos momentos de fé, não é? Nesses momentos de crise é que a fé amadurece. Mas parece que em Angola é nos momentos de crise que a fé apodrece. Nós não gostaríamos disso, não é verdade? Vocês querem que a nossa fé apodreça? Não. Queremos que nesse momento de crise a nossa fé amadureça. Vamos pedir ao Senhor. Senhor, salva-nos, aumente a nossa fé. Assim seja. Creio em um só Deus.